todo empregador ele é responsável pelas atitudes dos empregados? É isso também? Que acontecem dentro da empresa e que ele teria a obrigação de coibir, sim. Ele tem, a CLT deixa bem claro, o empregador ele tem o chamado poder diretivo, e esse poder de direção ele dá várias obrigações e vários direitos também ao empregador. Por exemplo, um dos direitos do empregador, que as pessoas não entendem, é o de punição. Então, quando você dá uma advertência ou uma suspensão, você está aplicando esse poder diretivo, que está especificado lá na CLT, dentro da sua empresa. Isso tudo é analisado. E existem várias situações, estou fugindo aqui um pouquinho do assunto, claro, mas para você entender. Então, às vezes tem gente que acha, por exemplo, que para eu demitir por justa causa um funcionário, primeiro eu tenho que dar uma advertência, depois uma suspensão e depois demitir por justa causa. Isso não existe. Você não precisa seguir essas etapas. Não. Se o empregado praticar um ato, eu tenho que dar uma advertência, depois uma suspensão e depois demitir por justa causa. Isso não existe. Você não precisa seguir essas etapas. Não. Se o empregado praticar um ato considerado grave, ou seja, que seja passível de justa causa, ele pode ser demitido diretamente por justa causa. Então nenhum juiz vai chegar e vai dizer, não, mas eu não estou vendo aqui que o senhor não deu uma suspensão, nem uma advertência, nem conversou com o funcionário. Não, não é isso. A relação de trabalho é uma relação que tem que ser baseada em respeito de um lado e do outro. Então, por exemplo, eu já vi situações em que a empresa foi condenada, vou dar um exemplo assim, porque o funcionário tem um apelido de beiço de mula. Todo mundo chamava, ele não se sentia bem. Então, quando ele entrou na justiça, que ele pediu dano moral por aquilo, a pergunta básica que o juiz faz, ele olha para o dono da empresa ou para o preposto que está responsável e faz assim: você não sabia que isso estava acontecendo dentro da sua empresa, dentro da sua casa? Ele faz, não, eu não sabia. Então, quando a gente fala hoje do conta aqui, a gente permite que o dono da empresa viabilize ao empregado uma possibilidade dele dizer por ele ou por outro. Porque se eu voltar um pouquinho no caso dessa minha cliente de Milagres, ela foi conversar depois com outros funcionários. Dona fulana, a gente sabia que estava acontecendo, mas a gente não quer dizer diretamente para a gente não se envolver. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema que permite que o teu colega diga lá, ó, o Francisco está sofrendo assédio moral, sendo chamado disso e daquilo outro pelo engenheiro, pelo mestre de obras. Eu fiz a denúncia anônima, a empresa está sabendo, ela vai achar os meios de resolver a situação e tomar providência. E aí o Francisco se sente protegido, se sente grato à empresa. A gente tem várias situações. Por exemplo, construtora. Eu advogo para a construtora, foi a minha primeira cliente, há 23 anos eu continuo sendo advogado deles na parte trabalhista. Tem um funcionário lá, e tem muitos funcionários, a gente vê, a gente sente, que vestem a camisa e são apaixonados pela empresa. Então, o funcionário que é apaixonado pela empresa, ele não consegue ver um colega, por exemplo, levando material, roubando, entendeu? Subindo na obra sem amarrar o EPI, né, equipamento de proteção individual. Sim. E aí, ele não quer, às vezes, dizer para o engenheiro, porque ele acaba se envolvendo. Porque ele acaba tendo que ser testemunha, e ele não quer chegar a esse ponto. Então, a partir do momento que eu coloco lá um código QR dentro do banheiro, o funcionário entra lá, lê o código QR e diz, olha, o funcionário tal está levando material para casa toda sexta-feira, ele leva uma treina, ele leva alguma coisa. Quanto custa uma justa causa para uma empresa? Quanto a empresa economiza quando ela consegue demitir alguém por justa causa? E o conta aqui, inclusive, permite que você anexe arquivos de foto.